A vida vai dar certo para você quando você realmente se dispor a reconhecer que existem certas coisas a seu respeito que você preferia que os outros não soubessem. Hoje eu me dedico a me amar o bastante para reconhecer meus aspectos que precisam ser curados. Isso aqui é uma coisa muito bonita, gente, porque muitas das vezes quem mais precisa se perdoar a respeito da gente é a gente mesmo, né? Então a gente expor para outras pessoas, a gente reconhecer na gente já não é fácil, né? Coisas que a gente fez que não foram corretas, coisas que a gente sente vergonha, coisas que a gente ainda não se perdoou. Tudo isso ainda pode estar travando a sua vida. Tudo isso ainda pode estar ocupando um espaço enorme aí dentro. E é preciso deixar ir para um novo renascer. Lembram do vídeo anterior? Então assim, gente, a gente precisa ser muito forte, a gente precisa de muita coragem, a gente precisa de muita confiança na gente mesma para realmente ter coragem de se expor na frente de outro ser humano, né? Com todas as nossas qualidades e com todas as nossas fraquezas. Porque tem momentos que os outros nos aceitam até mais do que a gente mesma, né? Então precisa de muita honestidade, de muita humildade. E tudo isso começa dentro de si. Será que a gente está conseguindo ser honesta com a gente mesma? Será que a gente está conseguindo realmente ter uma leveza de ser aquilo que a gente é? Ou a gente ainda está gastando energia, colocando coisas embaixo do tapete, usando máscaras, querendo esconder algumas coisas que são realidade dentro da gente? Lembram que dentro do fluxo infinito de expansão, dentro da constelação familiar, nada se exclui, tudo merece pertencer, tudo tem algo a nos ensinar. Tudo é um degrau na nossa escada de evolução. E enquanto estamos colocando para baixo do tapete, excluindo, estamos gastando energia e não estamos andando num caminho reto que é nosso, num caminho de evolução, de propósito. Porque mesmo com as coisas mais difíceis, existe um aprendizado que está dentro da nossa missão, para que a gente possa ter o cumprimento da nossa missão e também do nosso servir, do nosso trabalho, né? Então a gente precisa tanto se enxergar, se preparar para se enxergar, para observar o que nós precisamos melhorar, mas também nos preparar para enxergar o outro. Porque quem cobra muita perfeição de si, quem gasta muita energia tentando mostrar aquilo que não é, tem dificuldade de aceitar as coisas nas outras pessoas. Opiniões diferentes, defeitos, como a gente diz, né? Situações, qualidades que o outro tem, né? Porque na verdade tudo são qualidades, né? São características que a outra pessoa tem. Vai de como a gente vê, vai de como a outra pessoa usa. Então a gente realmente se olhar com mais amor, se olhar com verdade. Já parou para se perguntar se tu realmente está vivendo com verdade? Ou se tem muitas coisas que só tu sabe a respeito de ti? Não que exista problema nisso, né? Porque é legal a gente se preservar também. Mas tem algumas coisas que a gente fica escondendo, para não mudar, sabe? Então, ou para defender crenças e coisas que a gente não sabe nem de onde veio, né? Então, quando a gente se une a outras pessoas nesse processo de relacionamentos, tanto um casamento, quanto essa união nossa com os nossos pais, com os nossos filhos, com amigos, no ambiente de trabalho, com os colegas, né? Isso é uma coisa muito sagrada. A gente precisa ter uma preparação interna, né? Porque essa união também mostra muito a respeito da gente. Também existe o que a outra pessoa está mostrando a respeito de nós. Porque viver sozinho não nos tira da zona de conforto nunca. É a gente lidando com a gente, com os nossos pensamentos, com as nossas coisas. Tira um copo daqui, bota ali, quando a gente volta o copo tá ali. Quando a gente se dispõe a conviver com outras pessoas, é um degrauzão de arquibancada na evolução. Porque eu botei um copo ali, quando eu volto o copo não tá ali. Como que eu reajo a isso? E a gente está falando de um copo, né? Como que tu tá reagindo até com coisas maiores que isso? Situações assim que precisam uma energia para resolver. E não tem como a gente ficar gastando energia em coisas escondidas, né? A gente precisa de energia para trazer mais amor, chaves de amor e de solução, para trazer mais solução para a nossa vida também, né? Então, assim, essas uniões sagradas, esses relacionamentos que a gente tem, de alguma forma vem se mostrar a verdade. A verdade sempre será revelada,
né? E o que há de maravilhoso nos relacionamentos pessoais é o fato de sempre poder renascer. A gente sempre pode renascer dentro da gente pro outro, a gente sempre pode dar espaço pro outro renascer, né? Então, assim, perdoar. O perdão é sim a salvação, o perdão é sim o caminho. Se perdoar, perdoar as situações. Deixar de se culpar, mas também não culpar o outro, né? À medida que as pessoas vão se conhecendo melhor, no contato com o outro, o seu falso eu desaparece e o seu eu autêntico emerge com mais força. Porque nós podemos estar ao lado de pessoas que nos apoiam, que querem ver a nossa melhor versão. Nós podemos escolher estar ao lado, né? Nós podemos escolher como nós convivemos também com cada pessoa, porque às vezes tem familiares que a gente pensa assim que a gente não escolheu, né? Ah, mas a família eu não escolhi. E tem pessoas que eu não gosto de conviver. Sim, mas qual é a peça da engrenagem que é essa pessoa? Qual é a peça da engrenagem dessa família que tu é? O que eu preciso aprender um com o outro? Não precisa ser melhor amigo, não precisa contar tudo. Mas o que te toca internamente ainda na convivência com essa pessoa? Que tu pode te trabalhar para melhorar em ti, não para mudar o outro, né? Então, todos esses relacionamentos ajudam a gente a nos curar. Esse é o propósito da vida, né? Então, assim, todas essas pessoas, te tirando da zona de conforto, te fazendo sentir bem ou não, te deixando confortável, todas elas estão ajudando você a entrar em contato com a sua verdade. Enquanto você, né, também está fazendo exatamente isso por essas pessoas. Cada pessoa, cada relacionamento tem um propósito na tua vida. E enquanto tu não descobrir qual é esse propósito, dificilmente a coisa vai melhorar, né? Então o trabalho é esse, a gente poder descobrir. E a gente realmente não precisar se esconder, nem da gente mesmo e nem dos outros, né? Não gastar energia com isso. Até hoje você pode ter tido medo de revelar suas fraquezas, medos, né, e deficiências, né, os defeitos que a gente acredita que tem, né? Então hoje, comprometa-se a dizer a verdade sobre o que você sente para as pessoas. Tanto as que você ama, quanto as que você não se dá tão bem. Encontre um jeito de dizer a verdade a respeito daquilo que você sente. Porque às vezes o que falta para melhorar um relacionamento é a clareza. Cada um fica no seu canto achando que o outro está achando, pensando que o outro está pensando. E a coisa não melhora. Porque senão se coloca uma intenção positiva de melhorar, né? Então a gente ter condições de se expressar, a gente poder se expressar com verdade e se abrir para ouvir o outro, sem se armar, porque quando a gente se arma, quando a gente está sujeito a agir por dentro da raiva, é porque muitas coisas já não foram faladas. É o medo de ser dominado pelo outro, né? A gente entra na defensiva, tá sujeito a isso acontecer. Então, quando tu começa ao pilar posicionamento dentro do fluxo infinito da expansão, quando tu começa a se posicionar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amorosa, no dia a dia, enquanto os problemas acontecem, para depois tu não ficar pensando também que podia ter falado, que podia ter não falado, que podia ter agido diferente. Quando tu adquire essa maturidade, por meio de tantas e tantas ferramentas que nós temos aqui dentro desse método, não é mais necessário explodir a panela de pressão. Não vai mais gerar pressão. Quando não há necessidade de ficar se escondendo, com medo de não mostrar, de esconder, né? De que os outros saibam aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem de dificuldade, dificilmente a panela de pressão vai estourar. Por isso, a evolução é um trabalho diário, tá? É um trabalho diário. Permita às pessoas o privilégio e a oportunidade de ajudar você a se curar e crescer. E permita-se também auxiliar as pessoas com amor e verdade, tá bem? Essa é a minha mensagem de hoje aqui para vocês. Um grande beijo, estejam com Deus e até o próximo.